Olá, bem-vindo ao podcast Aprendendo com Elas. E hoje eu tenho uma grata alegria de apresentar para vocês uma mulher que tem sido, sempre foi, muito importante na minha vida, que é minha mãezinha querida, Alzira Cândida de Túlio, que está hoje conosco. E o tema do nosso podcast hoje é uma jornada com Cristo. Mas antes de conversar aqui com a minha mãe, eu quero te pedir que você curta aqui o nosso podcast, que você comente, que você ative o sininho para receber notificações de quando a gente tiver novas publicações aí. E também eu vou pedir para vocês nos seguir no Instagram do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade, que é mulheres.ict. Então não se esqueça, ok? Porque certamente isso vai abençoar a tua vida. Compartilhe com outros também. Meu nome é Simone de Túlio Romeiro, eu sou aqui da Igreja Cristã da Trindade e, como eu disse para você, hoje eu estou com uma mulher muito especial e muito amada, minha querida mãezinha. Mãe, se apresenta aqui para o pessoal. Eu sou Alzira de Túlio, também sou membro aqui da Igreja ICT, com muita alegria. E aqui a gente serve o Senhor como serva de Deus. Tenho essa honra de servir ao Senhor como serva de Deus. Então, a minha mãe, ela é a líder, do Ministério Jardim de Oração, que é o nosso ciclo de oração aqui da Igreja Cristã da Trindade. Ela está à frente desse trabalho há 25 anos. Foi lá em 1999, né, mãe? Agosto. Então, esse ano estará completando 25 anos aqui à frente do nosso Jardim de Oração, que se reúne toda quarta-feira, das 14 às 15h30. E é um grupo tão acolhedor, tão gostoso assim. Tem a ministração da palavra, tem também um momento de intercessão, de oração, que é maravilhoso. E depois tem um café tão gostoso, né? Onde elas têm ali um momento de comunhão e é uma bênção, né, mãe? Vale a pena servir a Deus, porque Ele provê todas as coisas e o mais importante é a presença de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Está sempre presente e nos orientando em toda a jornada, porque sem Deus não tem como vencer. Sem Ele, sem chance, né, mãe? Sem chance. Mas eu vou fazer algumas revelações aqui e eu espero não constrangê-la. E a primeira revelação é: qual é a sua idade? Eu vou fazer 85, dia 18 de novembro agora. Vocês viram de quem eu herdei a beleza, gente? Mãe, conta um pouquinho pra gente do histórico familiar da senhora. A senhora vem de uma família de quantos filhos? Sim, com muita alegria. Eu trago a memória dos meus pais, que éramos, lá na roça do estado de São Paulo, ali perto de Pirapozinho, uma fazenda. Então, ali, meu pai, ele era meieiro, quer dizer, ele não era o dono da fazenda, ele trabalhava como empregado. Mas, só que aconteceu uma coisa que para mim foi de grande valia, porque ele, antes dele sair cedinho para a roça, com a enxadinha no ombro, para capinar o cafezal não, algodão, lá a plantação era algodão. Então, a minha mãe,
preparava o café ali, e ele chamava os filhos e reunia todos assim em volta da mesa, depois do café, para o culto doméstico. Ele tinha esse zelo, sabe? E ali ele lia a palavra de Deus, falava alguma coisa, orava, e aí ele seguia, ficava o dia todo na roça. E os filhos, que éramos em 14, os mais velhos seguiam com ele também no trabalho. E os mais novos ficavam. Eu andei ajudando também a ralear algodão, né? Eu, a Clarinda, e, enfim. Era uma bênção. Meus pais, eles sempre foi um exemplo de fé para nós e de vivência, porque eles nunca brigaram, eu nunca ouvi eles um nervoso com o outro, discutindo, não, isso nunca houve, apesar de sermos muitos filhos e pobres, porque nós éramos pobres, mas tínhamos uma coisa, que uma bênção que ele adquiriu lá na Bahia, porque meus pais vieram da Bahia. E quando ele era solteiro, ele falou que ele conheceu minha mãe e tal, ele falou para minha mãe, olha, quando nós nos casarmos, eu quero ser crente, porque aqueles vizinhos que eles tinham, ele tinha uns vizinhos que eram crentes, e ele apreciou muito o testemunho de vida deles, sabe? A paz, a educação, a fidelidade, a honestidade. Ele falou, tudo isso eu quero para minha vida. Eu sou um homem trabalhador e honesto, mas eles têm mais do que eu. Tem uma comunhão, uma paz, uma coisa. Falou para minha mãe, quando eu casar, eu quero também ser crente, como eles. A minha mãe era católica, muito católica, como ele também era. Ela falou assim, bom, se ser crente é coisa boa, eu quero também. Aí ele falou, tá bom. Casaram, as famílias vieram para o estado de São Paulo, né, nesse interior, ali perto de Pirapozinho. E ali começaram a trabalhar coisas na roça, com muita dificuldade e tal. Mas ele não ouviu mais ninguém falar de crença, não ouviu mais nada sobre isso. Aí ele ficou preocupado e tinha um homem lá trabalhando, fazendo uma cerca. E ele falou para o homem, assim, conversando, falou para o homem, olha, imagina, eu lá na Bahia, antes de me casar, falei com a minha esposa, olha, quando nós casar, eu quero ser crente. Mas acontece que viemos aqui para o estado de São Paulo e nunca vi ninguém falar de Bíblia, de crente, não sei não sei nada sobre isso. O homem falou, pois está fácil, eu sou um crente. A verdade, foi aquela alegria. Se o senhor quiser, hoje mesmo, à noite, eu faço o culto na sua casa. Aí ele falou assim, mas eu vou fazer bancos e vou chamar a colônia, o povo da colônia para vir também. Muito bom, ele ficou numa alegria. E assim foi feito. Foi feito culto, e foi uma bênção, e ali foi toda a família, os irmãos dele, que eram muitos irmãos também, que vieram da Bahia, os pais, e ficaram crentes, todos eles ficaram, toda a família ficou crente. E foi muito gratificante. Bom, aí meus irmãos foram crescendo, meus pais também, e só que todos os domingos, de manhã cedo, a gente tinha por obrigação, assim, sabe, íntima com Deus, de ouvir a palavra de Deus em Pirapozinho, na igreja. E eu me lembro que o reverendo chamava
como é que ele chamava? Sherlock. Sherlock Nogueira. Sherlock Nogueira. Era da igreja presbiteriana, um homem de Deus, que eu sentava no banco assim da igreja e ficava, eu pequena, ficava olhando aquele homem pregar e falar, eu ficava de boca aberta, eu disse, isso não é gente, eu sinto que seja um anjo, uma coisa, que homem santo é esse, que palavra bonita, eu ficava assim, com as palavras de Deus, e assim fomos levando. E quando aí veio a igreja Assembleia de Deus para Pirapozinho, e aí meu irmão Ezequiel, ele se animou muito para ir conhecer e viu que ali tinha assim uma coisa assim que ele apreciou muito, e o povo dava glória a Deus, aleluia, era aquele fervor, e ele amou aquilo. A minha mãe e os nossos irmãos nós fomos para a Assembleia de Deus, ficamos na Assembleia de Deus, e meu pai, José Cândido de Lima, ficou então na presbiteriana. E tá bom, e servimos ali, foi uma bênção. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, aí eu falei, não, aqui tem esse batismo, eu quero batizar nas águas, eu quero ser batizada por imersão. E ali, como costume, né, da igreja, eu fui batizada dessa idade. E pela misericórdia de Deus, até hoje, estou seguindo esse mestre amado, esse Deus todo-poderoso. Glória a Deus, né, mãe? Quanta história, né? E me diga uma coisa, que idade tinha minha avó quando ela se casou com meu avô? Ela tinha acho que 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. E ele tinha? Ele tinha uns 10 anos a mais do que ela. Uns 24 anos. Por aí. Né? E era uma época dos casamentos arranjados. E o casamento deles foi arranjado? Olha, o casamento, porque dizia minha mãe, que já é falecida, que ela já tinha sido prometida para um outro rapaz. Mas quando ela viu o meu pai, ela gostou muito do meu pai, gostou muito, falou, não quero aquele que me arranjaram não, eu gosto desse. Aí esse José, e tal, e gostou muito deles. Aí então não quis casar com o arranjado. Aí foi esse que ela escolheu, o meu pai. Então, apesar da pouca idade dela, porque eu acho que assim, era uma outra época, né? Era um outro momento, a forma de lidar com toda... era uma cultura diferente, né? Era. E aí ela se casou por amor, e ele era o primeiro casamento dele também. Primeiro e único, né? Porque o meu avô faleceu antes da minha avó e minha avó não se casou novamente, né? A minha mãe, você fala? Não, ela ficou, na verdade, viúva, que ela como casou muito cedo. Ela ficou, acho que com uns 45, 47 anos, mais ou menos, que ela ficou viúva. Até apareceu, assim, algum interesse, porque naquela época era mais fácil do que hoje, né? Então, mas ela falou, não, eu já tenho compromisso com meu Deus e meus filhos. Não quero mais casar, não. Meu casamento foi um só. E nisso ela ficou, e eu tive a felicidade de tê-la conosco, no meu lar. Os últimos anos de vida dela, ela morou conosco, e só foi bênção. Nossa, eu lembro assim, eu falo, né, que a minha avó, as minhas avós, mas especialmente a avó Adelina, que era a sua mãe,
porque a gente tinha um convívio mais próximo, porque a avó Branca, né, a mãe do meu pai, morava no interior, então a gente não tinha aquele contato direto, mas era sempre muito gostoso quando ela vinha para cá, ou quando nós íamos para lá, ela foi assim uma querida. Foi. Mas a avó Adilina, a gente teve aquele contato diário, né, porque ela morou em casa, né? E eu lembro de quando eu era pequena, nossa, ir para casa dela era uma delícia, né? E eu lembro assim da minha avó orando ao Senhor, era uma mulher muito temente a Deus, uma mulher extremamente calma, né, mãe? Olha, eu nunca vi a minha mãe nervosa. Quando os filhos, você imagina, 14 filhos, e ela, quando alguém fazia o que não devia, ela chamava no canto para conversar, mas naquela calma, que a gente saía de perto devendo obrigação, assim, com vergonha, sabe? E era o que bastava, não tinha gritaria, não tinha, ela nunca teve gritaria assim, não, nunca usou. Pois é, como eu disse antes, né, eu nunca vi meus pais brigar. Eles tinham uma cumplicidade muito boa, né, mãe? Muito. Que coisa linda, né? Que privilégio. Apesar da simplicidade, da humildade, que era a realidade deles, mas havia ali um respeito, uma cumplicidade, havia muito respeito. E principalmente havia ali um temor de Deus. Temor de Deus. E esse temor de Deus transmitiu para os filhos. Isso eu vejo na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé. Lá em Provérbios 22:6, eduque o menino no caminho em que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Então, eu vi isso cumprir, essa palavra, essa promessa de bênção, eu vi cumprir na minha vida e na vida dos meus filhos. Sabe? Porque... Na verdade, eu tive 5 filhos. Eu casei, né, com Misael, de Túlio, e tive 5 filhos. Só que esses filhos, né, eu fui educando esses filhos. O meu esposo já não ia mais na igreja, e teve um tempo que ele foi embora, quis o divórcio, e eu falei para ele, eu não vou assinar o divórcio não, sabe por quê? Eu entreguei esse problema na mão de Deus e eu não vou mexer, fazer acontecer, não vou. Aí ele falou, não precisa, porque ele tinha interesse em uma outra mulher, né? E aí... ele falou, o juiz assina. Então houve o divórcio litigioso, né, como dizem. E eu fiquei ainda com os 5 filhos pequenos, muito pequenos, mas eu pus no meu coração, sabe, eu não posso viver sem Deus, do resto é resto. Deus primeiramente e em tudo na minha vida. E olha, vou dizer, todos os meus filhos fizeram curso superior, Deus supriu, nunca nos faltou o pão de cada dia. E meu lar, agora já estou com essa idade, cansada, não mais, mas quando eu tinha menos idade, então muitos missionários eu abriguei em casa e serviu só de bênção para mim, só de bênção. E eu sei que meus filhos foram crescendo, todos eles se formaram e só tenho uma filha solteira que mora comigo e os demais casaram. Então eu tive 5 filhos, 11 netos e 5 bisnetos, mas todos estão trilhando aí no caminho que vai para o céu. Então essa promessa de Deus é de grande valia.
Isso não precisa a pessoa pensar, mas eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nós não podemos viver sem Deus na nossa vida. E com fé e obediência, e usando sempre a palavra de Deus como regra de fé, nós vamos sempre alcançar o objetivo, que é levá-los a Deus. E um dia vamos ouvir essa palavra que é Deus que fala, é a promessa de Deus. Derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Está em Isaías 44, 3. Então essa é a promessa de Deus e cumpre-se, porque eu tenho visto cumprir na minha vida. Pode ser que tenha pessoa mais feliz, eu digo feliz, mas mais feliz do que eu, não. Eu tenho paz, alegria, porque em servir esse Deus, a recompensa é muito grande. Precisamos ter essa bênção de ter a Bíblia como regra de fé. Então, a Bíblia é que nos orienta como agir, como fazer em todas as situações, como mãe vitoriosa, né? Porque a mãe é ali, né, tá junto com os filhos. O pai trabalha, vamos dizer, mas a mãe está ali junto com os filhos. E o tempo todo é ali um alicerce na casa. Então ela precisa ser mulher de oração, porque quando uma mãe chora nos pés do Senhor, clamando em oração pelos seus filhos, pelo seu marido, o inferno treme. E o diabo tem que sair e deixar a família em paz. E assim a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Porque, sabe, mãe, assim, eu lembro, né, de toda... De como foi, né, difícil lidar com toda essa questão do meu pai saindo de casa. Ele saiu de casa, mas ele não abandonou completamente a família, porque não, muitos homens hoje... Ele não abandonou, Muitos homens hoje, eles saem de casa, não só hoje, mas assim, tem homens que saem de casa e abandonam por completo a família. Ele continuou sendo um provedor, né? Sim, ele continuou sendo um provedor, mas não foi fácil. Não. Era muito difícil, era a base de muita oração, né? Tudo com oração. E mesmo ele, quando ele estava em aperto, ele vinha, ora para mim o dia todo hoje. Ele sabia, porque meu pai, ele nasceu num lar evangélico. Ele veio também de uma família humilde, de uma família simples. Ele foi o filho mais velho de 7 irmãos e também perdeu o pai muito cedo. O teu pai, ele morreu a caminho da roça, ele estava na roça já, trabalhando. Ele era muito trabalhador. Ele tinha por volta de 50 e poucos anos. 59 anos meu pai morreu. Ele teve um infarto fulminante. Que deve ter sido muito difícil, né, mãe? Foi porque muito. Ele saiu para trabalhar e vem a notícia da morte dele. Isso deve ter, assim, trazido muito transtorno. Isso. Mas é como eu digo, Jesus no comando, a gente passa no vale escuro. Sim, no vale da sombra e da morte, porque assim, em algum momento a gente passa por esse vale, né? Perda de pessoas queridas, porque ninguém é eterno nessa vida. Então, quando a gente está enfrentando um luto, aí a gente precisa de consolo. E não existe melhor consolador do que o Espírito Santo, do que Jesus, do que Deus na nossa vida para nos consolar. Então, eu imagino, mãe, que assim deve ter sido uma perda muito difícil para os filhos e para minha avó, né? Por conta da cumplicidade que havia entre eles, né? E aí eu lembro eu cresci, né, nesse ambiente enfim,
de divisão, né? Porque o meu pai, ele nasceu num lar evangélico, mas ele não era convertido. Ele era um homem muito trabalhador, mas ele não foi um homem assim que esteve ali presente com a família, enfim. Agora, só que tem uma coisa, ele ia mais na igreja do que eu, para me conquistar. Na época do namoro, né? Para poder conquistar. Cultos e tal, coisa. Eu falei, meu irmão, tinha um irmão que já é falecido também, falava, Alzira, esse homem é muito crente, pois ele não sai da igreja, está sempre na igreja, tudo, o que você quer mais? Porque eu estava assim, sabe? Da dúvida, eu pensei comigo, sendo assim, né? Mas eu imagino, né, que toda essa situação trouxe, né, assim, uma dor muito grande da perda, né, do seu pai, e aí depois, né, ter um casamento, né, mãe, onde faltou essa parceria, essa cumplicidade, né, de ter ali um companheiro para dividir essa carga. Então, como filha, eu posso contar isso, que foi difícil não ter essa presença constante, embora meu pai, ele estava assim, quase que diariamente ele passava, ele queria ver se estava tudo ok, mas ele não estava presente, não era simplesmente, e foi muito bom, ele foi um bom mantenedor da família, assim, um bom provedor, né, mas as coisas não eram fáceis, não eram simples, era a base de muita oração, e eu lembro de criança, de momentos assim, onde havia uma intensificação muito grande de oração. Eu lembro de consagração em casa, de jejum, era uma busca. De vir assim, algumas pessoas para ajudar em oração ali, porque havia, né, muita luta espiritual nesse sentido. Então, assim, desde pequena, eu lembro assim da fortaleza da oração, principalmente das avós, né, juntas ali, porque foram mulheres de oração. Então, assim, para minha pessoa foi muito importante ter essa força vindo das mulheres que eu tanto amava, né, das minhas avós e da minha mãe, de ver o compromisso delas com Deus, ver o compromisso, a firmeza com Deus para ajudá-las a passar pelos vendavais que a vida trazia, né? Então, com a morte do teu pai, as dificuldades que vocês como família devem ter enfrentado, né? Não só antes da morte dele, mas principalmente depois da morte dele. A minha avó paterna também, ela perdeu o marido, meu avô paterno, acho que ele morreu com 43 ou 44 anos, também de um infarto fulminante, deixando 7 filhos. Não foi fácil, também foi uma mulher muito batalhadora que se firmou em Cristo para conseguir passar por esse vendaval, porque lidar com perdas é muito difícil, e perdas de pessoas que a gente ama. E eu lembro, mãe, também que vocês perderam uma irmã ainda bebê, né? Com 6 meses. Então deve ter sido muito difícil também, foi. Sempre né? Porque perder um filho, né? Nunca é fácil. E, enfim, mas para mim sempre ficou muito forte isso. Olha, as tempestades, elas vêm e a gente não tem muitas vezes como evitar a força de um vento. Por isso que a gente tem que estar firmado em Cristo, na rocha que é Cristo, para conseguir passar, né? Porque sem Cristo fica tudo mais difícil. Com Cristo a dificuldade vem, não é que ela não virá, mas quando a gente está com Cristo, a gente sente firmeza, né? A gente sente um sustento para poder passar por tudo isso. Então isso ficou muito forte na minha vida desde pequena. Agora tem um detalhe que eu gostaria de falar também, é que estando eu com 5 filhos, eu tive Deus me ajudou nesse sentido, levar na escola dominical e fazer o culto doméstico, porque hoje em dia, com a ocupação das telinhas e tal e coisa, a família está se afastando.
os entes queridos já não têm mais tempo para, né, estar se afastando. Mas eu tinha esse cuidado de levá-los no domingo cedo na escola dominical. E isso foi de grande valia para mim, sabe? Até eu me lembro, vou contar um caso aqui interessante. Eu tenho um filho, né, que não vou falar o nome dele, mas ele estava no primeiro ano da escola, né? Primeiro ano, ele tinha uns 6, 7 anos, por aí. Aí um dia ele chegou em casa eu olhando os material dele, vi que tinha um lápis ali, ou uma caneta, não sei, diferente, que não tinha sido eu que dei para ele, eu pus ali né? Aí eu falei, ué, mas o que é esse lápis aqui, ou essa caneta, né? Ele falou, ah, não, isso aqui é do meu amigo. Eu peguei, falei, verdade? Pois você vai amanhã você vai levar para o seu amigo e falar, olha, você me desculpa, eu levei, mas é seu, tá aqui, entrega para ele, tá certo? Tá combinado? Você ouviu bem? Entendeu? Faça, senão vamos conversar. Aí, tá bom, no dia seguinte ele levou isso tudo, entregou para o menino, pediu desculpa e tal, passou. Depois, em casa, quando o mais velho já estava assim, adolescente, já começa a pensar, eu falei, bom, se o filho está com dificuldade para ir à igreja, eu levo a igreja no meu lar. Aí no salão que eu tenho até hoje lá, muitos anos foi feito culto lá, toda quinta-feira à noite fazia o culto, e isso foi muito importante. Eu lembro que um dia, esse meu filho, que eu disse da caneta, o povo dando testemunho, de bênção, de coisa, aí eu também tenho meu testemunho. Aí ele falou, olha, no tempo que eu era ladrãozinho, eu né, peguei uma caneta, um lápis do meu amigo, mas eu devolvi, viu? No dia seguinte eu devolvi, não fiquei com ele não, eu devolvi, tá bom? Eu falei, depois que terminou o culto, eu falei, meu filho, você nunca foi ladrão. Você nunca foi ladrão. Viu? Não, ladrão é quem rouba e fica com o que é dos outros. Não foi o seu caso. Você devolveu, então você não é ladrão, tá certo? Tá bom, acabou o assunto. Eu estou falando hoje, eu não sei porquê. Mas esse meu filho também, que estava já adolescente, esse outro meu filho que estava adolescente, então, ele está firme. Todos os meus filhos estão firmes. Todos os meus filhos, uns mais, outros menos, mas todos ali seguindo o Senhor. E meus netos, e eu espero que meus bisnetos também sigam o mesmo caminho, a caminhada para Canaã celestial. Glória a Deus. Minha mãe teve 5 filhos, são 2 homens e 3 mulheres, né? E obviamente a filha mais linda, né? A mais caprichada. Eu brinco com os meus irmãos, eu falo assim, porque eu sou a 4ª filha. E foi uma escadinha, porque veio primeiro o Kleber, depois de 1 ano, 1 mês e 1 dia, nasceu a Selma. Depois de mais ou menos 2 anos e 4 meses, nasceu o Homer. 1 ano e 8 meses eu nasci, e 10 meses e 27 dias nasceu a Soraya. Então eu brinco, eu falo que quando eu cheguei, eu tive que disputar o colo com 3, né? A hora que eu fui mamar no peito, eu fui desmamada porque já estava vindo outra, né? Então a mais caprichada fui eu, né? Mas assim, eu amo muito os meus irmãos, eles são pessoas tão preciosas, tão queridas, e assim, é lindo ver, né, mãe, como Deus sempre cuida, né? Durante agora a pandemia, aí começaram a chegar os bisnetos, e foram 5 bisnetos, 4 garotinhos e uma princesinha. E glória a Deus, né, mãe? A gente vendo ali... É só bênção. A gente vendo os filhos dos filhos, como é precioso, como é especial. Todo esse cuidado, e ver a fidelidade do Senhor.
Então a gente tem mais é que agradecer, né? É verdade. Mãe, conta um pouquinho, peraí, garganta aqui. Conta um pouquinho pra gente, assim, a senhora, eu lembro de ouvir muitos testemunhos, muitas vezes, assim, como Deus socorreu de forma, assim, tão surpreendente. Eu lembro da senhora falar do parto, né, acho que do Homer, como foi um parto difícil para a senhora, foi. Mas como Deus guardou a vida da senhora e guardou a vida dele. Enfim, ou um outro testemunho que a senhora gostaria de compartilhar com quem está aqui nos ouvindo? Olha, na verdade, a minha vida foi uma vida, foi assim, uma escadinha assim, sabe? Porque da escola, você não chega, vou para a faculdade. Você primeiro tem uma escada a subir, né? Até chegar no topo. E o conhecimento, isso nunca para. Há sempre uma renovação, né? Eu, na verdade, pensei milagres, a minha vida foi uma vida de milagres, porque eu não tinha emprego, dizer, mas eu trabalhava ali ou aqui ou acolá, não, eu só trabalhei quando era solteira, depois de casada não, ficava cuidando desses príncipes, e ali nunca faltou o pão de cada dia, nunca faltou a escola, até a 8ª série era a escola estadual, depois quando foi para a faculdade, então ali já foi escola particular, algumas coisas assim. Eu sei que o certo é. Mas um dia eu falei para Deus, meu Deus, tá muito difícil essa vida para mim de levar essas crianças na escola dominical. Sabe que eu estou querendo um carro, mas eu quero um carro novo. Porque eu não sei nem trocar um pneu. Como é que eu vou pegar um carro velho para me dar despesa e eu não sei mexer em carro? Não, eu quero um carro novo. Tu és o dono de tudo. Então eu quero um carro 0 quilômetro. E tinha uma irmã, uma amiga, falou, mas eu vou pedir também, mas eu não vou pedir um carro novo não. Eu falei, você pode pedir o carro que você quiser, né? Mas se Deus vai dar segundo a sua fé, viu? Se você não tem fé para ter um carro novo, se é uma carroça vai ser, se é um carro velho vai ser um carro velho, mas eu quero um carro novo 0 quilômetro, porque é Deus que vai me dar, então Ele pode, Ele é o dono de tudo e de tudo. Aí passou eu orando, Senhor, me concede o carro, Pai, me concede, Pai. Quando é um dia, você vai achar que eu estou falando muito, né? Mas eu ganhei um carro 0 quilômetro, tirado lá da concessionária. Como é que chamava aquele carro? Caravan? Era uma Caravan. Naquele tempo ainda tinha Caravan, né? Agora não tem mais. Mas antes da Caravan, a senhora chegou a ter outros carros? Não, né? A Caravan foi a primeira. Foi primeiro a primeira. 0. Depois aquele eu lembro de Itamaraty, quando do era Itamaraty foi depois, mas a Caravan foi a primeira. Com 5 filhos, ainda tinha um garoto, meu sobrinho que morava comigo também, morou o Imer, né? Morou alguns anos comigo. E a minha mãezinha, que nesses anos, aí ela foi morar comigo. Então eu falei, eu quero carro grande, Senhor, não é carrinho não, porque tinha também Fusca, né? Que eu amo, acho tão bonitinho. Mas eu falei, não quero Fusca que não vai caber. Eu quero um carro grande. Então aí essa Caravan coube todo mundo para ir para a igreja, levava todo mundo para a igreja. Olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Mas se não crê, acha difícil, é muita coisa. Bom, e depois só que teve o seguinte, né? Os outros carros que eu fui tendo, eu falei assim, tu me acostumou a dar carro novo, eu não quero mais carro velho não, sabe? Porque eu não sei, né? Então eu quero carro novo para mim poder, né, não ter o perigo de parar no caminho. E assim foi, a vida foi de vitória em vitória, foi muitas coisas. Carro grande, porque era uma família muito grande, né, para poder caber todo mundo, né? E o carro sempre estava cheio. Estava cheio. E sempre cabia mais um. Sempre, a gente apertava, né? Sempre cabia mais um, era incrível, né? Parece que ele se esticava por dentro. Mas sim, foram muitas bênçãos ali, muitas vitórias. Muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Né? Mas muitas vitórias, lágrimas. Assim, que o Senhor nos concedeu. Né? Ah, mas eu tenho que falar aí, ó. Mas o meu ex-marido, assim que eu posso dizer, antes dele morrer, eu orei 35 anos para Deus converter ele, salvá-lo. Mas um mês e pouco antes dele morrer, ele pediu o batismo e ele foi batizado nas águas e eu tenho certeza que ele foi para o céu. Isso foi uma grande bênção e vitória para mim e alegria, viu? Amém. Porque é bênção, é bênção. A maior bênção que alguém pode receber de Deus é a salvação da alma. Inclusive, mês passado, né, mãe? Fez 30 anos, né? De falecimento. Dia 1º de maio, fez 30 anos que ele foi sepultado. 30 anos, eu lembro, que a gente estava voltando do sepultamento dele e aí teve a notícia da morte do Ayrton Senna. Né? Foi bem no dia, né? Então, enfim, mas assim, né, mãe, é lindo ver como a senhora teve todo esse cuidado, esse zelo e esse compromisso com Deus e com a família, com os filhos. Mesmo na dificuldade de não ter ali um companheiro, né, que pudesse ajudá-la nesse sentido. E como a senhora se firmou em Deus. Porque muitas vezes, diante das dificuldades, as pessoas vão desistindo, né? Vão desistindo, elas vão buscando válvulas de escape e vão muitas vezes se abandonando no meio do caminho. Isso é muito triste, né? É verdade. É muito triste. Então eu lembro que, por exemplo, nós frequentamos por muitos anos uma igreja que também as suas irmãs, as minhas tias, frequentavam. Então, assim, a gente pôde crescer com os primos e era uma igreja muito pequena. E a gente chegava lá, eu lembro das minhas tias sendo as nossas professoras de escola dominical. Né? Então era muito gostoso chegar lá e ser ministradas na palavra de Deus. Então a gente teve a alegria de ter a participação das minhas tias, a tia Alice, a tia Clarinda, o tio José de Matos, o tio Edno Pereira dos Santos, que foram assim queridos, foram homens, né, que estiveram ali, que nos acompanharam. E isso foi tão especial, foi tão importante para as nossas vidas. Então eu trago assim doces recordações da infância, de estar todo mundo junto. Na época de férias, ia todo mundo lá para casa, né? Os primos, tudo ia para lá. Então assim, a gente brincava que era a pensão da tia Alzira, né? A pensão da tia Alzira. Cabia, né, muita gente, a casa muito grande, então era aquela alegria. Estão cortando o que você falando, mas me veio a lembrança em falar a pensão da tia Alzira. Lá na igreja era um salão, né? Mas ali tinha alguns adolescentes. E acontece que eu me lembro um dia que eu falei para eles, olha, é um domingo, depois da escola dominical de manhã, então antes do culto ao ar livre à tarde, que era 5 horas,
eu falei para eles, vocês vão para casa, porque eu fiz sorvete e vocês vão lá tomar sorvete. Tá certo, turma? Quem vai com quem veio? Sei que arrebanhou um bom número e foi. Aí chegou lá, tinha os mais, assim, que me conhecia mais tempo, falei, hoje vai ter frutinha. Vai ter frutinha. Ai, menino, fica em paz. Eles achavam que eu ia dar algum aconselhamento, coisa assim, né? Sempre que precisava, a gente tinha mesmo esse hábito, né? De aconselhá-los com amor. Então, aí, mas eles, por causa do sorvete, eles enfrentaram. E chegaram lá, tomaram sorvete, e um olhava para o outro olhava e tal. Aí depois que tomou o sorvete e tal, falei, olha filhos, vamos subir no salão. O salão de culto é em cima, sabe? Então tem uma escadaria e o salão é em cima. Falei, olha, vocês podem subir lá em cima. Falei, aí um falava, não falei para você que ia ter frutinha? Não falei? Aí subiram lá e aí eu falei assim, olha, o que eu quero dizer para vocês é com muito amor. Vocês nunca mais vão esquecer dessa tarde aqui, sabe? Os anos vão passar, mas vocês sempre vão lembrar, porque quando a gente fala da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, o Espírito Santo coloca no nosso memorial que a mente, o coração nunca vai esquecer dos sábios conselhos que tem na Bíblia. E assim foi feito. E eles aceitaram de bom grado. E eu pensei, ai, glória a Deus por essa vitória. E assim tem sido a jornada. Vamos que vamos, cai aqui, levanta ali, mas vamos olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Interessante, eu lembro bem disso, mãe, assim, como a senhora, porque teve um momento que a senhora era responsável pelo grupo de jovens, né? Então, da igreja. Então, eu lembro que tinha esse momento, assim, olha, vem ter um tempo, vamos ter um período de comunhão, mas depois tinha uma palavra. E como isso foi importante, porque com o passar dos anos, e eu até falo das décadas, né? Porque hoje eu estou com 58 anos, então eu lembro quando a gente se encontra, né, a família, os meus primos já hoje, pessoas adultas, lembram, né, dessas palavras, o quanto foi importante, especial, outras pessoas queridas, né, amigos que foram do nosso convívio, quando a gente se encontra, falam, né, assim, olha, foi especial ouvir isso. E assim, uma das coisas também, mãe, que eu lembro, que a senhora tinha um olhar para os sobrinhos também, né? Que apesar de todo o histórico ali, da dificuldade do relacionamento, que a senhora tinha que estar lidando, né? 5 filhos, né? Não era uma rotina fácil, não era algo simples, mas mesmo assim a senhora tinha um olhar também para os sobrinhos, e às vezes via algum sobrinho que estava ali meio distante, chamava, né? Ligava, olha, vem cá, vem tomar um lanche aqui com a tia, vem, época de férias, dava uma rebanhada, né? Então isso também foi muito importante. Foi importante, né? Sim. Para a história. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de estar em reunião familiar, é muito gostoso, né? Lembrar, dar risada de algumas situações, mas lembrar, assim, como nós fomos, assim, cuidados, né? Nesse sentido, e não tinha, assim,
eu acho que uma coisa que ficou muito forte para mim foi que a senhora sempre nos ensinou a ter um compromisso com Deus. E não olhar para as situações, para as dificuldades ou às vezes decepções com pessoas e isso nos distanciar de Deus, mas olhar para Deus, porque Deus nunca decepciona, né? Deus nunca nos decepciona, não, é Ele que nos dá força para a caminhada. Então, sempre ficou muito forte isso, olha, não olha para as circunstâncias ou para o erro de pessoas, mas olha para Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar, né? E é com Ele que nós temos que ter um compromisso. Então isso ficou muito, muito forte, né? Eu lembro também com relação aos meus filhos, como a senhora foi muito importante em momentos de crise, em momentos de dificuldade, de estar ali, de chamar para junto, de chamar para uma palavra, né? Vem aqui almoçar com a avó, vem aqui passar uma tarde com a avó, e aí conversar não só com os meus filhos, mas com os meus sobrinhos também. O quanto isso foi sempre muito especial, de ver o carinho que eles têm, né, pela avó, né? E agora chegando os bisnetos, né? Essas crianças que têm sido assim um presente de Deus para a nossa vida. Então, assim, só agradecendo mesmo a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus por tudo, que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Mãe, se a senhora pudesse, né, além daquilo que a senhora compartilhou hoje, que palavra a senhora diria para quem está nos ouvindo hoje, né, que talvez está lá passando uma dificuldade difícil, ou familiar, né, ou pessoal, ou às vezes profissional, que está desesperançoso, né, achando que Deus não está nem olhando, nem cuidando, né? Porque às vezes a pessoa tem uma sensação de que Deus não está nem aí. É uma sensação, não é verdade, mas fica uma sensação, né? O que a senhora diria para quem está nos assistindo sobre uma mulher, né, que passou por tanta coisa, né? Mas foi vendo em Deus a sua fortaleza para conseguir superar as dificuldades? Eu só posso dizer que vitória mesmo, você só vai ter em Jesus, com Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E se a pessoa não quer saber, não quer entrar pelo caminho, mas quer a bênção. Mas como? Que não tem como vencer sem Jesus. Porque eu me lembro de uma ocasião, um domingo, na minha casa, depois que chegamos à escola dominical, tinha até uma visita lá em casa, que depois que eu servi o almoço, eu falei, vai descansar um pouco. E aí eu subi para descansar um pouco também, porque 5 horas tínhamos o culto ao ar livre, na Vila Prudente. Então, aí eu subi para descansar. Mas o meu ex-marido já tinha falado para mim, agora você vai se virar, eu não vou mais ajudar, não vou mais dar dinheiro, não vou, você se vira aí. E eu não falei nada, não respondi nada. Mas é que aí, quando essa hora que eu fui descansar, o inimigo veio trazendo, agora, quero ver, olha, você vai passar no estreito. Aí, de repente, eu senti o Espírito Santo no meu ouvido. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 5,19. Aí eu falei, Satanás, sai em nome de Jesus, sai, vai embora. Aí eu pude relaxar e descansar um pouco. Não é coisa do cão? Então não te intimida pelo que
parece ser. O inimigo sempre mostra uma coisa, sabe, difícil, impossível, mas Jesus olha para o céu, olha para Jesus, clama a Ele, busca Ele e sirva com alegria e obediência. Uma palavra pequenininha, obediência. É isso que o Senhor pede de ti nessa tarde. É importante, né, mãe, assim, porque as dificuldades, como eu disse antes, muitas vezes a gente não tem o poder de evitá-las, mas a gente sempre terá a escolha de passar junto com Deus, porque sem Deus a gente não consegue, né? Eu não sei o que você está enfrentando na tua vida, não te conheço, né? Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo, eu não tive a alegria de conhecer pessoalmente. Mas Deus te conhece, Ele sabe da tua história. Aliás, não tem nada na sua história que Deus não saiba ou que possa, assim, Deus ficar surpreendido e dizer, puxa, olha, estava acontecendo isso e eu não sabia. Não, Deus sabe de tudo. Então Deus, Ele não está tão longe que não possa ser alcançado, né? Deus está muito mais perto do que você imagina. E é tão bom quando a gente se rende a Ele, porque aí a gente tem condições de passar pelos vendavais, né? Tem aquela passagem que fala que Jesus estava no barco e aí o barco foi acometido de uma tempestade e fazia parte ali do grupo de discípulos pescadores, então eles estavam acostumados a lidar com o mar bravio e tudo, e eles ficaram muito atemorizados porque falaram assim, ó, vamos morrer, porque essa tempestade a gente não está conseguindo, né, contornar aqui, enfim. E aí eles foram, cadê Jesus? E Jesus estava onde? Ele estava dormindo. Ele estava em paz. Aí acordaram Jesus, né, meio que, escuta, você não está se dando conta do que está acontecendo? Olha aí a tempestade, nós vamos morrer, né? E aí Jesus pegou e acalmou a tempestade. Então, assim, com Cristo no barco, até eu já ouvi a seguinte frase, mãe, que diz assim, às vezes Deus vai acalmar a tempestade, mas às vezes Ele vai acalmar o marinheiro para passar pela tempestade. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Então, assim, Deus sabe da sua situação, Ele sabe como te conduzir por ela. Talvez as pessoas pelas quais você tem procurado uma palavra, um conselho, talvez digam para você, olha, não tem esperança, mas em Cristo, né, há esperança. Então que você possa se render ao Senhor, buscar nele, né, a direção, forças, entrega a tua vida a Ele, porque sem Jesus, sem chance, é Ele que nos sustenta pela vida, seja perdas, seja dificuldade financeira, seja questões de doença, seja qual for a problemática, Deus nunca nos abandona. E essa sempre foi uma sensação, mãe, que eu tive de pertença à família de Deus, né? Eu sempre senti o amor de Deus sobre a minha vida, por mim, e isso me fez, né, olhar para Ele, entregar minha vida a Ele e confiar que Ele sempre me conduziria, e tem sido assim, né? Eu não sei viver sem Deus, não sei viver sem Deus. A minha vida não tem sentido longe de Deus. Óbvio que dificuldades a gente enfrenta, né? Problemas, muitas vezes a gente tem que lidar com eles, mas quando nós estamos com Cristo, a paz, né? A paz. A gente busca em Deus a segurança que só Ele pode nos dar. Então isso faz toda a diferença. Glória, né? a Deus. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? Amém. Amém, glória a Deus. Mas eu quero, mãe, agradecer a senhora, a sua disponibilidade de passar essa tarde aqui conosco, comentando aqui, dividindo com a gente o seu testemunho, a sua história de vida, que o Senhor continue te abençoando, amém, renovando as suas forças. É muito especial, gente, é muito prazeroso quando eu olho para minha mãe
e vejo nela, né, que a vida dela não tem sentido sem Deus, né? Não tem sentido sem Deus. E ver os frutos disso na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu netinho, porque essa bênção está sendo alcançada por ele também, né? Então que Deus abençoe ricamente você. Mais uma vez eu quero te dizer para você curtir, né? Para você comentar, compartilhe, né? Esse podcast com alguma pessoa conhecida aí do teu convívio, porque certamente vai ser de bênção. Não esqueça de ativar o sininho para que você seja informado de novos podcasts aqui, e acesse o nosso Instagram, né, que é mulheres.ict. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não se esqueça de estar sempre conectados com Aprendendo com Elas. Deus abençoe a sua vida.